Capítulo 111. Dawson parou na porta da frente e hesitou antes de bater. Estava mais por dentro da cultura das gangues do que gostaria de admitir. E agora, aquilo lhe custava uma lembrança que vivia entranhada em seu cérebro. 2 dias após o seu aniversário de 15 anos, um grupo de garotos, um ano mais velho, parou de repente de chamá-lo de saco de banha, rolha de poço e todos os demais apelidos direcionados a garotos gordos. Em vez disso, foi acolhido no grupo e recebido com um sorriso. Havia sido convidado a se encontrar com eles na Cradley Hay High Street depois da aula. Foi a tarde mais feliz que ele já vivera na escola. Ficaram esperando por ele do lado de fora do mercado, com muitos sorrisos e tapinha nas costas. Durante 10 minutos, bateram papo em volta dele, fazendo-o sentir parte da gangue enturmado. Então, de repente, ele viu o chefe do bando, Anthony, fazendo um gesto de cabeça, apontando para uma senhora que vinha andando com o auxílio de 2 muletas. 2 dos 4 garotos foram em direção a ela e chutaram sua muleta direita, que se soltou da mão. Enquanto a mulher cambaleava, tentando manter o equilíbrio, Anthony correu e arrancou-lhe a bolsa do ombro direito. Dawson seguiu seu instinto e também começou a correr. Quando passou pela mulher, ela já havia caído no chão, deitada. Algo o obrigou a olhar para o rosto dela, pois receava que tivesse batido a cabeça e morrido. Foi quando ele percebeu que os olhos dela estavam cheios de terror. Naquele breve instante, ele soube que a vida da mulher nunca mais seria a mesma. Só quando chegou à segurança de sua casa é que Dawson finalmente entendeu por que havia sido convidado a se juntar ao grupo, porque era gordo. Achavam que não conseguiria correr tão rápido quanto os outros, e se alguém saísse a persegui-los, seria o primeiro a ser pego. A vergonha o consumiu durante meses, mas depois diminuiu, assim como seu índice de massa corporal. Mas o mesmo não ocorreu com a lembrança do medo estampado nos olhos daquela idosa. Isso ficaria gravado nele para sempre. Ele entendia por que Wainwright havia se juntado à gangue, mas o garoto tinha sido traído da pior maneira possível. Dawson respirou fundo e bateu 3 vezes na porta. A porta se abriu devagar. Shona Wright surgiu diante dele, com o medo genuíno nos olhos. Posso falar com você e seu pai? Desta vez, não havia mais aquela atitude insolente de antes. Ele a seguiu até a sala, onde as 2 adolescentes assistiam à televisão sentadas no chão, de pernas cruzadas, no meio de um pequeno piquenique. Rose, Marisha, vão para o quarto, disse Shona, apressando as 2. Vin estava sentado na ponta do sofá. Shona ficou em pé, junto à porta fechada. Dawson olhou para ele, para ela e, por fim, virou-se para Vin. Eu sei o que você fez ao seu filho, disse ele, simplesmente direto. Vin o encarou por um bom tempo, até deixar a cabeça cair entre as mãos. Pai? Disse Shona, ainda em pé, junto à porta. Dawson olhava o pai da garota, esperando alguma explicação. Os ombros largos do homem sacudiram suavemente e lágrimas caíram no chão. Ele virou-se para Shona. Podia ver que a metade dela havia aceitado a verdade, mas seu coração ainda se recusava. Dawson suspirou e então falou baixinho. Shona, foi seu pai que contou a Lyron que Dwayne ainda estava vivo. Não seja ridículo, disse Shona irritada. Vocês não batem bem da cabeça. Ela deu um tapinha na têmpora. É muita falta de noção. Dawson olhou para Vin. Ela também. Shona encarou os ombros caídos do pai, esperando que ele refutasse aquelas palavras. Começou a balançar a cabeça devagar, de um lado para o outro, mas Dawson percebeu que ela abaixava cada vez mais. Ele deu um momento para os 2
digerir a informação. De início, Dawson achara que Lauren havia sido a responsável por contar a Lyron sobre Dwayne, principalmente depois de descobrir que ela agora estava com Kai. A garota não parecia esperta o suficiente para ter feito isso de propósito, mas tampouco se importava com Dwayne a ponto de podê-lo tê-lo feito sem querer. Lauren era apenas uma garota que gostava de viver impetuosamente. Suas algemas de classe média haviam sido afrouxadas, permitindo que se aventurasse na cultura de gangue de Holly Tree. Quando uma emoção barata era assassinada, havia uma outra esperando para tomar seu lugar. Dawson descobriu o verdadeiro culpado enquanto voltava para a casa dos Thames, depois de terem encontrado as garotas. Steven Hanson se oferecera para segurar Nicholas enquanto a esposa entrava no carro. Ela recusara apertando a criança ainda mais junto ao corpo. Com um de seus filhos ausente, aquela mulher angustiada se apertava ainda mais ao que se estava ali. Shona, seu pai fez isso por você e pelas meninas, Dawson explicou. Enquanto Dwayne estivesse vivo, todas vocês corriam perigo. Ele nunca iria deixá-las em paz. A vida de vocês se transformaria num inferno ainda maior. Toda a família viraria alvo da gangue, e seu pai sabia disso. Os soluços no canto da sala ficariam mais altos. Ele nunca iria se recuperar, Sean. Vin gritou, erguendo a cabeça. Seu nariz escorria, misturando-se às lágrimas que corriam pelo rosto. Sua voz era atormentada e rouca. Meu filho já tinha ido embora. Estava sendo mantido por máquinas e tubos. O cérebro dele estava morto, eles disseram. Vin soltou um gemido, e Kevin podia jurar que aquele era o som de um coração partido. Eu implorei, eu supliquei, para que nos deixassem mudar daqui. Mas eles não fizeram isso, Shona. Não éramos um grande risco. E Lyron teria nos achado em qualquer lugar para onde tivéssemos ido. Eu não podia arriscar perder todos vocês. Ah, meu menino corajoso. Shona lutava contra aquela tempestade de emoções ao seu redor. Correu até o pai e ajoelhou-se no chão. Os braços dele acolheram na mesma hora, e os dois choraram juntos. Naquele instante, naquele segundo, Dawson não se sentiu nem um pouco triunfante por ter chegado à conclusão do caso. Vin Wright havia se deparado com uma escolha impossível. Estava preso a um lugar no qual era impotente para proteger seus filhos e sacrificar seu único menino. Dawson falou baixinho. Sr. Wright, vou aguardar no corredor um minuto, mas depois o senhor sabe o que vou ter que fazer. Eu sei, meu filho, eu sei. As palavras dele saíram sufocadas pela emoção. Desta vez, Dawson não se sentiu mal por ter sido chamado de filho. Dawson se conhecia o suficiente para saber que no dia seguinte sua compaixão seria substituída por orgulho. Tratava-se de um caso difícil, e ele o havia resolvido. Um crime havia sido cometido, e o perpetrador seria punido. Ele não tinha dúvida de que se sentiria melhor no dia seguinte. Naquele momento, porém, sentia-se um lixo. Capítulo 112. Kim olhava muito concentrada para seu prato. Geralmente, aquele olhar fazia com que a maioria dos seus colegas se rendesse a ela, mas não funcionou com aqueles biscoitos. A receita e as instruções de preparo haviam sido tiradas de um site para crianças, e ela tinha feito tudo direitinho. Pelo menos, achou que tivesse. O site também reunia fotos enviadas por crianças de 12 anos, orgulhosas de seu resultado final. Kim não pensava em fotografar nem mandar nada. O título da receita era Bolinhos de Pedra, mas os dela não parecia bolinhos, e sim Frisbees gigante.
Os montinhos de massa, depois de colocados na travessa e levados ao forno, havia se esparramado, como se quisessem se arrastar para fora da bandeja. A cozinha era sua inimiga. Tentara fazer pratos complexos que exigia mais concentração do que um teste de QI, e o resultado final havia transbordado do prato como um guisado liquefeito. Também tentara pratos simples, como aqueles bolos de pão de ló que crianças aprendem a fazer na escola, e nem isso dera certo. Érica, sua mãe adotiva, era uma cozinheira maravilhosa, que fazia pratos complexos parecerem muito simples. Para Kim, a coisa era exatamente o inverso. Mas em homenagem à única pessoa que ela amara como mãe, continuaria tentando. Woody insistira para que tirasse alguns dias de licença, até que sua mão estivesse de fato curada. Por sorte, não houve danos aos nervos, e foram necessários apenas 12 pontos para costurar a palma da mão. Por favor, não diga que você tentou cozinhar de novo, exclamou Bright, entrando na cozinha. Se preparar uma refeição decente com as 2 mãos boas já é difícil para você, imagine com 50% dessa capacidade reduzida. Bright, ela ameaçou. Ele colocou uma caixa de pizza sobre o balcão. Quer experimentar um desses? Perguntou ela, oferecendo os biscoitos. Muito tentador, Kim, mas acho que vou passar essa. Ela pegou 2 pratos do armário, com a mão esquerda meio sem jeito. Viu só como eu sou bonzinho? Trouxe algo que dá para você comer com uma mão só. Kim pegou um pedaço de pizza e colocou no prato. Por favor, me conte alguma coisa. Qualquer coisa. Estou quase pirando aqui. Na verdade, tem uma coisa que Woody me pediu para comunicar a você, disse Bright com um sorriso. Vá em frente. Ela estava ansiosa para ter notícias sobre o caso. Você vai receber uma condecoração. Kim revirou os olhos sarcástica. Ah, que ótimo. Bright conferiu algo em seu notebook. Droga, o Dawson ganhou. Ganhou o quê? A aposta sobre sua reação a essa notícia. Ele acertou na mosca, falou até que você iria revirar os olhos. Olha só, está escrito aqui. Vai revirar os olhos. Kim soltou uma risada sem querer. Todos na equipe a conhecem bem o suficiente para prever suas reações. Condecorações de seus superiores não a faziam dormir melhor à noite. Na verdade, não passavam de um amortecedor, algo para compensar a próxima vez em que recebesse uma repreensão, falhasse em seguir determinado procedimento ou em cumprir alguma ordem. Por falar nisso, seu escritório está parecendo uma floricultura agora. A cesta de flores das garotinhas, buquê dos pais, e a mãe de Suzy mandou até o rim dela. Mandou o quê? Brincadeira. Mas tenho certeza de que ela doaria um rim para você se precisasse. Bright abaixou e balançou a cabeça. Meu Deus, Kim, eu queria que você estivesse lá quando ela abriu a porta. Nunca vou esquecer aquele olhar em seu rosto. Foi uma choradeira, e eu sou homem o suficiente para admitir que também derramei algumas lágrimas. Kim sorriu. Era isso que a faria dormir melhor à noite. Já fizeram um check-up na Suzy, e embora ainda vá levar um tempo para ela se recuperar, aos poucos ficará bem de novo. Kim se permitiu curtir aquela notícia. Sério, Kim, se você não tivesse insistido em "você falou com os outros?" Ele assentiu. Karen e Robert estão providenciando papéis para adoção. Tem quase certeza de que Lee vai abrir mão dos direitos de paternidade por um valor pequeno, e eles estão felizes em pagar. Ele sorriu. Os dois vão superar isso. Por mais que sejam um casal improvável, eles se amam, e Robert morreria por aquela criança. Kim se lembrou daquela garotinha descabelada e corajosa. Eles têm motivo para se orgulharem dela. Falei com Elizabeth hoje de manhã. Ela pediu para Steven arrumar outro lugar para morar,
mas não estipulou uma data. Se ele jogar as cartas direito agora, acho que ela talvez o perdoe. Kim concordou. Pode ser, mas é bom que ele também se prepare para uma mudança de cenário. Acredito que ela não seja mais a pessoa que era há 10 dias atrás. Ela afastou o prato e foi até o armário. Pegou um pacote de café. Estava vazio. Pegou outro fechado. Bright levantou-se. Quer que eu... Quem o encarou séria. Ei, Bright, estou com dificuldades para passar o fio dental à noite. Você não pode ficar até mais tarde para me ajudar? Não, obrigado. Vou ficar quieto aqui, só assistindo. Ela pegou uma tesoura e apoiou o pacote na dobra do cotovelo. Fez 3 cortes com a mão esquerda e pronto. Ei, Kim, se eu tivesse naufragado em uma ilha deserta, sabe o que eu gostaria de ter comigo? Bright perguntou. O quê? Você. Kim riu enquanto colocava café no filtro. Então, virou-se e o encarou por um momento. E aí, você vai continuar dando uma de desentendido? Ele deu um sorriso forçado. Sabia o que ela queria ouvir. Ok, vamos lá. Symes está agora vendo o sol nascer quadrado. Você estava certa em achar que ele não havia participado do primeiro sequestro. Ele nem sequer sabia que Suzy estava presa ali. Se tivesse sido informado disso, nós dois sabemos que ela estaria morta. Suzy era o pequeno projeto pessoal de Will. Symes não solicitou advogado e parece feliz em cumprir a pena. Acho que parte dele até deseja prisão perpétua. Parece gostar do regime autoritário, da estrutura do sistema. É um cara profundamente perturbado. Sem dúvida, e Kim sabia muito bem o quanto. Ah, e ele perdeu de vez a visão do olho esquerdo. Bem, eu que não vou chorar por isso. E quanto a Will Carter? Está jogando toda a culpa em Ellen e não comenta nada sobre o caso anterior. Kim fechou o único punho que era capaz de mexer. Ele ficou 13 meses com aquela criança ali embaixo. Francamente, se eu tivesse que escolher um dos dois para torturar, eu o escolheria. Como ele foi capaz de mantê-la assim durante tanto tempo? Wright concordou. Kim suspeitava que Will tivesse se enganado antes, achando que Suzy estava morta quando saiu para soltar Emily. Só ao voltar é que se deu conta de que ela ainda estava viva. Não havia evidência de que Will fosse capaz de cometer um assassinato com as próprias mãos, por causa da intenção de Will sequestrar Emily uma segunda vez. Kim se perguntava se ele decidira manter Suzy viva para aplicar o mesmo golpe nos pais. Então, quando se viu incapaz de raptar Emily de novo, manteve Suzy viva como opção para conseguir alguns trocados. Mas enquanto Will se recusasse a falar, eles provavelmente nunca saberiam. E Ellen? Bright tensionou o maxilar, mas continuou falando baixinho. Está alegando esgotamento mental, estresse pós-traumático e responsabilidade diminuída. Já citou todos os distúrbios mentais possíveis causados por estresse no trabalho. Está brincando, não é? Não. Ela conseguiu um super advogado da coroa, mas o nosso será melhor. Tem que ser mesmo, Kim pensou. Bem, é isso. Bright deu de ombros. Já era o bastante. Ah, faltou falar do Kevin. Está todo convencido, como se tivesse descoberto o sentido da vida depois de resolver o caso de Dwayne Wright. A propósito, Vin vai admitir a culpa, então não haverá julgamento. Kim aceitou a notícia com pesar. Queria odiar aquele homem, mas não conseguia. Abominava a decisão que ele havia tomado, mas sobre uma lógica totalmente distorcida, conseguia entender. Vin Wright havia feito 7 solicitações à administração para se mudar de Holly Tree, mas não conseguira pontuação suficiente para ser transferido a um conjunto melhor. Havia tomado uma decisão com a qual
teria que conviver o resto da vida. Um silêncio se pôs entre os dois. Ela estava muito errada, sabia? Ah, Ellen, Stacy me contou o que ela disse a você, e ela não tem razão. Kim assentiu compreendendo. Os paralelos que a mulher havia traçado entre as duas ficaram em seus pensamentos, e ela não gostou de vê-los se acomodando ali. Abaixou a mão esquerda e encontrou o calor suave da cabeça de Barney. Sabia que Ellen estava enganada, mas talvez não de todo. Mas aquilo era algo que ela deixaria para refletir depois. Não agora, não com Bright. Ah, temos outra coisa que eu queria perguntar. Você falou sério quando disse a Suzy que confiaria sua vida a mim? Kim deu uma risada. Ah, crianças, elas são tão ingênuas. Acreditam em tudo. Bright sorriu. Sim, foi o que eu pensei, disse, levantando-se. Já ia me esquecendo. Hoje foi a última reunião de Matt conosco. Ele pediu para lhe dar isto. Era um pedaço de papel dobrado. Ela o deixou sobre o balcão da cozinha e acompanhou Bright até a porta. Daqui a 2 dias, passo aqui de novo para me certificar de que não está comendo a comida que você mesma faz. Ótimo. Aproveite e traga algumas coisas bem gostosas. Ele riu enquanto se encaminhava para a saída. Ela fechou a porta e voltou para a cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. Kim olhou para o bilhete de Matt, certa de que não seria nada bom. Cada conversa entre os dois havia sido uma pequena guerra, na qual tentavam superar um ao outro ou ter a última palavra, como numa partida de tênis estagnada em um empate. Matt Ward não era um homem fácil de se relacionar. Cada momento na companhia dele havia sido um desafio, uma luta. Ele era cansativo e difícil, exatamente como ela. Kim abriu e leu o bilhete. Pego você às 8, sem negociação. Esteja pronta. Ela encarou o papel durante 1 minuto inteiro. Então, conferiu o relógio. Deu o último gole no café antes de correr, sorrindo em direção ao chuveiro. Ela nunca recusara um desafio na vida. Naquela noite, teria um encontro. Capítulo 113. Com uma sacola apoiada no antebraço direito, Kim entrou silenciosamente no quarto do hospital. O silêncio foi quebrado pelo som ritmado de um bip, que viajava do dedo indicador até a máquina. Uma bolsa de soro nutria, gotejando por meio de um tubo intravenoso. Kim colocou a sacola na cadeira, ao lado da cama, e se aproximou. Boa noite, Heloise, disse ela baixinho. Não tinha certeza se a mulher na cama podia ouvi-la. O corpo dela não reagia. Heloise parecia ainda menor do que naquela noite em que aparecera no jardim. Seu rosto gentil estava um pouco mais devastado pela idade, e uma massa de cabelo grisalho moldurava sua expressão suave e tranquila. Kim achou estranho que aquela mulher fosse tão sozinha. Seu jeito dava a impressão de que deveria ter sido mãe de alguém. Durante toda aquela semana, Kim estivera rodeada por exemplos de amor materno e paterno. Jenny Cotton havia sido incapaz de levar sua vida adiante, paralisada pela perda da filha. Elizabeth Hanson havia aceitado ter menos do que poderia para dar aos filhos uma vida estável. Karen Tines mentira ao mundo para proteger a filha. Mesmo Vin Wright sacrificar a vida de um dos filhos para proteger outros 3. Ellen se valera daquele vínculo mágico da maternidade para manipular uma jovem e fazê-la agir contra os próprios instintos. Abusara da carência de Inga, distorcendo-a para fins desprezíveis. Para Kim, aquela era uma prova adicional de que certas pessoas não foram feitas para ter filhos. E sua mãe estava no topo dessa lista.
Essas lembranças a ameaçaram por uma semana inteira, mas sua determinação as manteve longe. Não iria revisitar seu passado. Era um lugar que a faria sofrer. Kim sabia que um dia, em algum momento, isso a pegaria de jeito. As sombras sempre se mantinham à espreita, esperando para ganhar forma. Mas não seria naquele dia, nem naquele momento. Heloise, eu não cheguei atrasada. Ela sussurrou. Consegui pegá-las de volta. Todas elas. Ela ficou um tempo em silêncio, acariciando a pele do polegar da mulher. E se você se encontrar com Mike, diga a ele que eu sinto saudades dele todos os dias. Kim sentou-se, pôs a mão dentro da sacola e tirou um livro. Por um momento, ele ficou sobre o seu colo. Pensou em seus colegas, todos celebrando um trabalho bem-sucedido. Ela, em silêncio, aplaudiu seus esforços. Mereceriam comemorar aquele momento de vitória. Juntos haviam salvado a vida de 3 garotinhas. Quem se permitiu sorrir? As 3 crianças estavam em casa, seguras, acolhidas pelas próprias famílias. Saber disso era o suficiente para ela. Soltando um longo suspiro de satisfação, ainda sorrindo, voltou-se para a mulher. Ok, Heloise. Escolhi Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Espero que seja um de seus favoritos. Kim virou a página e começou a ler.